Olá, quem fala aqui é ele, o Pablo, professor do Instituto de Biologia da UFBA. Tá passada? Adivinha só, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre as formas de avaliação que eu tenho usado nas disciplinas, principalmente na disciplina de estatística que eu tenho ministrado na UFBA para a graduação. E a minha lógica para as minhas avaliações é que uma diversidade de avaliações, de tipos de avaliação, é melhor do que várias avaliações de um mesmo tipo. E também eu acho que é interessante que as avaliações representem ou tenham alguma relação com o tipo de coisa que nós fazemos no mundo real. E não apenas com o conhecimento que nós aprendemos naquela disciplina. Então, eu não gosto muito de provas, sejam objetivas, sejam escritas, porque elas não têm muita relação com o mundo real, no sentido de que elas não representam basicamente nenhuma atividade que a gente faz profissionalmente. Elas são uma forma de avaliar o quanto a pessoa domina aquele conteúdo, sim, e o qual bem ela consegue se expressar sobre aquele conteúdo. Então eu acho que elas têm seu papel, inclusive porque elas funcionam como estímulo para a pessoa estudar, mas acho que elas não devem ser a única e nem a principal forma de avaliação. Então, as formas de avaliação que tenho usado são basicamente as seguintes. A primeira são listas de exercícios. No começo eu dava umas 6, 8 listas de exercícios por semestre. Aí eu reduzi para 4. Eu percebi que 4 listas é um número bom. Cada uma valendo 2,5 pontos e a somatória delas então vale 10 pontos. E essas listas normalmente podem ser resolvidas individualmente ou em grupo, dependendo da lista. Eu sempre dou uma que é para ser resolvida individualmente, que na verdade consiste em ler um texto. Na verdade são 2 textos de blog. Tem a versão em inglês e tem a versão que eu traduzi para o português, falando sobre uso de métodos estatísticos demasiadamente complexos, às vezes sem necessidade. Então, eu peço para pessoas lerem esse texto e escreverem uma resenha, um comentário sobre isso. E, às vezes, são os resultados bem legais. Inclusive, eu publiquei no meu blog alguns dos textos que as pessoas escreveram nessa lista de exercícios. Então, esse eu peço que seja feito individualmente e as outras eu deixo livre para serem feitas individualmente ou em grupo. E eu gosto de listas porque elas são análogas ao que a gente faz no mundo real, que quando alguém, por exemplo, te manda um e-mail ou te pede para fazer alguma coisa, resolver algum problema, ajudar com alguma atividade, enfim. Normalmente você tem um tempo para fazer isso e, assim como numa lista, você tem um tempo para resolver aquela lista usando as ferramentas que você achar necessárias. Eu também gosto de usar seminários como estratégia avaliativa, e o meu objetivo no seminário é que pessoas aprendam um tema de estatística que elas mesmas escolhem o tema. Eu dou uma lista de temas, pessoas podem escolher um tema daquela lista ou podem escolher algum outro tema de estatística que não seja abordado na disciplina, que elas estudem aquele tema e façam um seminário sobre ele. Então o objetivo é pessoas aprenderem um tema e conseguirem explicar aquilo. E normalmente são temas relativamente avançados, mas tem uns resultados bem legais. E na pandemia, eu comecei a pedir com que os seminários sejam gravados e me mandados em vídeo. E alguns seminários que ficam bem legais, eu tenho colocado no YouTube do canal do laboratório. E fica assim, alguns seminários bem legais mesmo. Inclusive, eu às vezes indico para outras pessoas como uma introdução àquele assunto. Então, são resultados bem interessantes, assim, nesses seminários. E outra estratégia que eu estou usando agora, este semestre, eu peço para pessoas fazerem, tipo, um artigo científico ou algo similar a isso, que eles escolhem o tema, eles precisam procurar um conjunto de dados para responder aquela pergunta, né, para trabalhar naquele tema, fazer uma análise estatística em cima daquele conjunto de dados e apresentar os resultados visualmente, em forma de gráficos e também em forma de texto. E eu acho isso interessante, que pessoas trabalhem então em um tema que elas mesmas decidiram e têm um semestre inteiro para trabalhar nisso. Então,
atualmente, em tempos remotos, eu não tenho utilizado provas. No ensino presencial, eu usava listas de exercícios, tinha um seminário, e no final do semestre aplicava uma prova teórica, com o conteúdo do semestre inteiro, e uma prova prática. Mas, frequentemente, se as pessoas faziam todas as listas direitinho e faziam o seminário direitinho, muitas vezes elas já atingiam nota para passar mesmo antes de fazer a prova. E na prova prática eu dava um problema e um conjunto de dados, basicamente para as pessoas responderem aquela pergunta, né, trabalhar naquele problema com aquele conjunto de dados, e aí eu já avaliava na hora. Então a pessoa saía da prova prática já sabendo que nota tirou na prova prática. E a prova teórica era normalmente 5 questões, às vezes uma questão bônus. Algo que eu também fiz este semestre foi... Estou tentando avaliar participação, mas de forma assíncrona. Então, estou usando algo similar à aprendizagem baseada em problemas. E eu peço para pessoas, depois de cada aula, colocar um breve relato no AVA sobre aquela aula. E para quem não conseguiu participar da aula por algum motivo, essa pessoa também tem a possibilidade de trabalhar por conta própria no problema e também colocar um relato no AVA. E, assim, eu acho que tem sido legal, assim. No geral, eu gosto das listas, eu acho que elas dão resultados legais. Os seminários também dão resultados legais. Sobre o artigo, eu ainda não tenho uma opinião formada. Esse semestre eu acho que vai dar mais certo. E sobre provas, eu acho que elas são interessantes como uma estratégia, mas talvez uma estratégia complementar. Principalmente porque elas meio que são um incentivo para pessoas estudarem e também é uma oportunidade de aprendizado. Porque quando você está resolvendo uma prova, você precisa recorrer àquele conteúdo que você já estudou e sintetizar ele de alguma forma, enfim. Então, acho que é só uma estratégia interessante também, mas não como estratégia única de avaliação. E basicamente é isso. Obrigado pela atenção.